Vamos lá, então a quinta questão, ela trata de plano inclinado, né? Talvez algo novo para vocês, mas é nenhum bicho de sete cabeças, né? Eu vou explicar aqui para você o que é o plano inclinado, né? Porque a questão é a seguinte, ó, determine o valor aproximado da força normal que atua sobre um bloco de 7 kg em um plano inclinado de 30 graus. Considere seno de 30 graus igual a 0,5 no meio, né? E cosseno de 30 graus igual a 0,866. Então, o problema pede para a gente calcular qual é a parcela da força normal, quanto vale a força normal, qual o valor da força normal, está aqui a força normal, ok? Que atua sobre um bloco de 7 kg em um plano inclinado. De quantos graus? 30 graus. O que é um plano inclinado de 30 graus? É isso aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui uma figura mais próxima do possível do plano inclinado. O que é isso? O plano inclinado é uma rampa. Simplesmente isso. É uma rampa. Deixa eu botar uma outra cor. Né? Você quer levar um objeto a uma certa altura, então a gente pode usar uma certa rampa para isso. Eu vou desenhar uma rampa aqui, ó. Ok? E aí eu quero levar o objeto de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. Então eu construo objetos superfícies como essas aí, no caso, né? Que eu vou levar um objeto da parte mais baixa para a parte mais alta, de tal maneira que eu faça um esforço menor. Ou seja, para isso, então eu tenho um plano inclinado. Serve para isso. Como é que funciona o plano inclinado? Olha, se nós tivermos sobre o plano inclinado, vamos fazer um corpo aqui, um corpo pode ser uma bola, um quadrado, qualquer coisa, seja lá que for. Desenhar um retângulo, fica mais evidente a gente enxergar isso, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Desenhar uma bolinha aqui, imagina um corpo de forma esférica, pronto, aqui, que está sobre esse plano inclinado. Quais são as forças que atuam nesse corpo? Então, a primeira coisa, tem que analisar as forças que atuam. Primeiro, ora, nesse corpo, no centro da bola aqui, eu tenho a força peso que é vertical para baixo. Essa força eu posso desenhar assim, ó, a força peso dessa bola, esse corpo qualquer. Ou seja, a força peso sempre é uma força vertical para baixo, porque vimos que a força peso é a força que a Terra faz sobre os corpos. Vimos que a força peso ela existe porque há justamente, né, a atuação da gravidade, né? Então é a Terra atuando por meio da força da gravidade, por meio do campo gravitacional, né, atuando, ou seja, impondo força sobre corpos. Essa força que nos prende ao chão, é isso? A força peso, sempre vertical para baixo. Então, força peso. Tem mais força? Tem. Como esse corpo está em contato com o plano, lembre-se, quando houver contato entre superfícies, existe a força normal, como eu falei em sala de aula. Né? Há um contato desse corpo esférico com a rampa. Se há um contato aqui, ó, quer dizer que esse chão, né, o chão, ele responde com uma força sobre esse corpo. Essa força é a força normal provocado por essa superfície. Forças normais são forças provocadas por superfícies, digamos assim no caso, né? A força normal, ela é sempre perpendicular ao plano. Se o plano está nessa direção, a força normal é perpendicular ao plano, é assim. Então, a força normal, vou chamar de força N normal, ok? Essa força normal está aqui desenhada. Bom, a questão não fala de atrito, não fala nada disso. Então, a única das duas forças que atuam sobre o corpo é a força peso e a força normal. O que acontece? Esse corpo, né, ele tende a se deslocar se ninguém segurar. Por quê? Porque essas forças elas podem ser decompostas em direções diferentes. Eu vou adotar essa direção aqui, ó, a direção digamos assim, do plano, como uma direção aqui assim, ó. Se eu traçar para cá, vou botar outra cor diferente para não confundir, vou botar vou botar na cor azul escuro aqui, que eu quero mostrar que ao longo dessa direção, aqui ó, direção ao longo do plano, tá vendo? A outra direção seria a direção que é perpendicular ao plano, que passa mais ou menos aqui assim, eu vou desenhar aqui para não, mais ou menos assim, né? Ela vai passar ao longo da força, né? Aqui, a força tem essa direção também aqui, ó, né? Seria isso aqui. Tem essas duas direções. É como se fosse o meu x e o y, só que deslocado para aqui para cima. Então, o meu x seria esse aqui, né?
Opa. O x seria isso aqui. Aqui seria x. E aqui seria y. Beleza? O que acontece? É possível decompor essa força nas direções x e y, cada uma delas. A força normal já está na direção y, então não tem como decompor. Não tem como pegar a projeção dela, a sombra dela em y, porque ela já está em y. Do outro lado, a força peso, sim, eu posso pegar a parcela da força peso, que está aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. A parcela da força peso, que está projetada aqui, no eixo x aqui, né? Seria esse aqui, por exemplo, para cá. Deixa eu mudar o padrão. Tá muito esquisito isso aqui. Eu vou botar pontilhado, mais fácil. Então, a sombra, que é a projeção aqui, né? Para cá. Há também a projeção dessa força aqui no eixo y, que é para cá. Isso. Ok? Ora, ele fala que o plano inclinado é um plano de 30 graus. Aqui, ó. Inclinado de 30 graus. Plano inclinado de 30 graus. Está aqui, ó. O que isso quer dizer? Que o ângulo do plano aqui vale 30 graus. Ó. O ângulo aqui. Isso quer dizer que é o plano de 30 graus. 30 graus. Ok? O que isso vai implicar? Vai implicar que esse ângulo também aqui, do ponto de vista matemático, também vale 30 graus. Esse ângulo aqui é 30 graus. Tá? Isso é demonstrado. Ou seja, é possível então decompor essa força peso em duas componentes. Uma componente que vai estar aqui, né? E outra componente que vai estar aqui, ó. Vou desenhar na cor laranja para não confundir, ó. A componente da força peso que vai estar na direção x é essa componente aqui, ó, que eu vou desenhar ao longo dessa direção x que eu desenhei aqui, ó, né? Essa aqui, ó. Isso. E tem uma componente da força peso na direção y, que é para cá, ó. Tá vendo? Não. Exatamente isso. São os pedaços de P na direção x e y. O que quer dizer isso? Quer dizer, essa força aqui em laranja, né, que é por essa em laranja aqui, eu vou chamar de Px. E essa força aqui, que está projetada em y, que é o pedaço de P em y, eu vou chamar de Py. Px é só parcela de P. Repare que aqui nós temos aqui um triângulo retângulo. Ó. Há um triângulo retângulo aqui. Portanto, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Então, esse pedaço aqui equivale em comprimento ao quê? A um cateto, ó, um cateto oposto a esse ângulo. Esse pedaço aqui, né, equivale ao quê? Ao cateto adjacente, ó, a esse ângulo aqui. Então, eu vou desenhar esse triângulo separado aqui, para vocês verem. Vou desenhar aquele pequeno triângulo ali, isso aqui, separado. Ele está mais ou menos assim. Eu vou pegar e vou desenhar ele assim, né? Então, se a gente for desenhar como está ali, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ok? Certo? E aqui que eu posso falar para vocês? Eu tenho o quê? Que isso aqui embaixo, né? Aqui embaixo, eu tenho Px, aqui eu tenho Py, ok? E aqui eu tenho um ângulo 30 graus. Compare essa figura com essa aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu desenhei ele separado aqui. Ó. Aqui é um ângulo de 90 graus, seu triângulo retângulo. Ora, então para achar Px, quem é Px? Px é igual lá da matemática ao valor de P, isso aqui vale P, né, que é o maior, que é a hipotenusa, vezes, cadê o Px? Desculpa, seno de 30 graus. E o Py é o quê? É o cateto adjacente, ó. Então é o valor da hipotenusa que é P vezes cosseno de 30 graus. Ok? Logo, olha só. Como esse objeto, ele fala aqui, ó, ele não se movimenta ao longo de y, esse eixo, quer dizer que essa força normal tem que ter o mesmo valor da força Py, ou seja, da parcela de P na direção y. Esse pedaço da força peso aqui tem que ser, né, igual em valor à força normal para que não tenha movimento nessa direção. Para que isso não aconteça, esse movimento, é que a força normal N tem que ter igual valor à força Py.
Ou seja, eu tenho que ter garantido o quê? Que a força normal N tem que ser igual a PY. Ora, mas PY está aqui, ó. PY vale quem? Vale P cosseno de 30 graus. Então, vou botar aqui, ó. Implica em quê? Implica que N é igual a, então, ok, P vezes cosseno de 30 graus. Esse é quanto vale a força normal, ok? Só que acontece, né? A força, o P é o quê? P é igual a M vezes G. Fez o que está aqui antes, cosseno de 30 graus. Logo que eu tenho M, aqui é dado, 7 kg. Lembre-se, definição de força-peso. Peso é a força que a Terra faz sobre os corpos, né, puxando os corpos para si, é o que a Terra faz. Né? E para calcular esse valor, o quê? P é igual a mg. Cálculo de peso. Peso, P é igual ao produto da massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. No nosso caso, o G será sempre o quê? 10 metros por segundo quadrado, aproximado. Então, essa expressão para o cálculo do peso dos corpos. Eu estou usando ela aqui embaixo, ó, P igual a mg. Ora, a massa é 7 kg, vezes o G, que vale 10 para a gente, vezes quem? Cosseno de 30 graus, que vale quanto? É dado aqui, ó, 0,8666. Ok? Fazendo essa conta aqui, o que a gente obtém? Fazendo essa conta, vou subir aqui, ó. Ora, quanto vale N? N vale, então, 70, que é 7 vezes 10, vezes 0,866. Fazendo essa conta aqui, observe o seguinte, tem que ser um valor aqui, não pode ser 70, porque se fosse 1 aqui, dava 70, né? Então, não pode ser 70 e nem maior que 70. Então, você pode cortar essa. Também não pode ser 30, porque se fosse aqui, não dá metade, né? Então, só pode ser o quê? 60. Essa aqui é a resposta. Faça a conta aqui, multiplique um pelo outro, né? E veja que vai dar o valor aí aproximado de 60. Basta pegar o 70, digamos assim, e multiplicar, né, pelo valor ali do cosseno de 30 graus, que é dado para a gente. Vou fazer essa conta aqui, só para colocar o valor exato. 70 vezes 0,866, isso, vai dar aqui 60,62 newtons. Ou seja, aproximadamente 60, né? De acordo com o enunciado ali, ó. Então, essa aqui seria a resposta do problema. Então, esse aí é o plano inclinado, ok? O plano inclinado é esse artifício aqui, você coloca uma rampa, ok? E aí é saber o quê? Que essa força-peso, que sempre é vertical para baixo, nesse caso do plano, eu posso decompor um pedaço dela, que está na direção do plano aqui, e outra perpendicular ao plano. Então, eu consigo calcular esses pedaços da força-peso aqui, ó, ou de qualquer outra força. Por quê? Por simples relação trigonométrica de seno e cosseno. Esse triângulo aqui está aqui desenhado, o triângulo aqui. Aqui tem a hipotenusa P, porque o P está aqui, vale P. O PY isso aqui, o PX isso aqui, está aqui. Então, eu posso achar as relações de PX, PY e P, e o ângulo. Foi isso que eu fiz. De onde eu obtive, então, o valor de 60 newtons, que é o valor da componente normal. Ou seja, determine o valor aproximado da força normal. Neste exemplo, essa questão, o valor aproximado da força normal, segundo enunciado aqui, 60 newtons. Ok? Um abraço, até a próxima questão.